Oi, pessoal, aqui é a Ruth falando. Primeiramente, parabéns por você ter chego até o final do e-book. Eu imagino que você já tenha lido o e-book todo de gerenciamento ágil de projetos, então. Se você não leu, pare, por favor, essa aula e leia todo o livro, faça anotações, estude verdadeiramente. Não faça desse produto só mais um produto, só mais um e-book que você comprou e não leu e ficou enterrado ali, tá? Você precisa colocar ele em prática, tá bom? Então, esse é o primeiro recadinho aqui, tá? Mas se você já leu, se você já fez anotações, se você já estudou o e-book, você está vendo essa aula aqui agora, onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha transição de carreira, vou falar um pouquinho sobre a minha história e vou tentar resumir para não ser algo cansativo, tá bom? E que você abstraia daqui os insights que você precisa para fazer a sua transição, se esse for o caso, tá? Se não, que você abstraia daqui coisas, né, e insights para o seu crescimento, para o seu amadurecimento profissional como líder, como gestor, tá? Bom, quero me apresentar primeiramente aqui para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Ruth, tenho 36 anos, sou natural de Manaus, no Amazonas, e atualmente eu moro em São Paulo. Até essa mudança de Manaus para São Paulo, ela fez parte da minha transição, me proporcionou, sempre foi um grande sonho para mim sair da minha cidade natal e morar numa grande metrópole, numa grande capital onde eu tivesse mais oportunidades. E São Paulo sempre foi o meu sonho, e graças a Deus eu consegui fazer isso em meados ali de 2019, graças à minha transição de carreira, graças à agilidade que me proporcionou isso, tá bom? E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como é que foi essa trajetória. Sou formada em TI, Tecnologia da Informação, com bacharel em análise de sistemas, fiz MBA em gestão de projetos, e recentemente eu concluí uma pós-graduação em Product Manager, tá? Que também foi algo também muito bom para minha carreira. Eu não gosto de aprender ou comprar algo e deixar engavetado ali. Eu faço valer o meu dinheiro realmente. Se eu comprei um curso, se eu me matriculei em algo, se eu estou investindo, eu preciso fazer a minha parte também. Então, eu sou essa pessoa. Então, o curso de Product Manager me ajudou muito, inclusive, a lançar os meus produtos digitais. E esse e-book aqui, ele é um deles, ele é um desses produtos. Então, me ajudou muito, muito mesmo. E qual é o meu histórico aí? Eu sou da área de TI. Né? Então, eu trabalhei como programadora, como desenvolvedora, depois fui para a parte de análise de sistema, e aí, em meados de 2015, eu comecei a assumir a gestão dos times onde eu estava trabalhando, atuando como na parte de gestão, e isso para mim era muito novo, porque eu vim de uma parte técnica para uma parte de gestão, então eu vi ali uma oportunidade muito grande nesse contexto, tá? E aí foi quando eu fiz a transição, já trabalhava com TI, com liderança, com pessoas, e eu não quero realmente me especializar em metodologias ágeis, me identifiquei, foi nesse momento aí que eu comecei a estudar e buscar a minha transição, tá bom? Fui supervisora de TI, Scrum Master, e atualmente eu sou Agile Coach, né? Trabalho ensinando outras pessoas sobre agilidade. Trabalho um grande banco aqui do Brasil, então atuo com agilidade dentro desse banco, tá? E sou casada, tenho uma filha de 16 anos, gosto de compartilhar experiências, gosto de compartilhar conhecimento, tenho um Instagram ali no Ágil na Veia, que possivelmente você já deve me seguir, mas esse Instagram ele me possibilita muitas coisas e uma das minhas paixões, que é compartilhar conhecimento, eu faço por lá. Tá bom? Me considero muito comunicativa, ter empatia, capacidade de resolver problemas. Eu sou essa pessoa que gosta de resolver problemas. Você tem um problema, me dê, que eu gosto de resolver. Então é isso, tá? A gente fiz uma introdução aqui breve sobre mim, para que você entenda um pouquinho como é que foi a minha jornada, tá? Então, como é que eu estava aqui? Esse pode ser o seu momento também, tá? Em meados ali, como eu falei, de 2018, 19, eu já atuava com times, com gestão de pessoas, e eu me sentia muito estagnada, né? Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre agilidade, sobre métodos ágeis, mas eu não conseguia ver como é que isso se encaixava no meu dia a dia, como é que isso poderia se encaixar na minha rotina. E foi nesse momento, né, que eu, gente, preciso fazer alguma coisa. E aí, né, foi quando eu comecei a conversar com outras pessoas, procurei alguns testes vocacionais, já tendo uma carreira, porque às vezes você precisa realmente restartar no seu momento, né? Então eu fiz isso,
colhi feedback de pessoas próximas sobre o que que elas viam de positivo em mim, na minha carreira. Então, esse foi o meu início aqui do meu restart, do meu recomeço, né? Então, como eu falei, eu tinha com muitos conflitos, né? Estava na minha zona de conforto, eu estava numa cidade onde, infelizmente, as oportunidades para gestão, para a mulher, na verdade, não vou dizer na minha cidade, mas no geral, né? Não são muitas, ainda há um preconceito, principalmente por ser mulher, então eu não tinha tantas oportunidades. Esse também era um dos motivos que eu queria sair de lá para buscar outras oportunidades. Mas eu estava nessa zona de conforto e eu procurei fazer testes, né, vocacionais para realmente ver o que era, quais eram os meus pontos fortes, aquilo que eu poderia me desenvolver mais. Porque aqui eu quero dar um primeiro insight para você. Você não precisa ser boa em tudo. Você não precisa ser bom em tudo. Foque naquilo que você é melhor e desenvolva essas qualidades. Aquilo que você não é tão bom, você procura melhorar. Mas foque naquilo que de fato você é bom em fazer, tá? Então, e só para contextualizar aqui nesse Miro, vocês vão ter acesso a eles, mas eu coloquei uma legenda aqui, tá? Do que eu considerei como básico nessa minha transição, do que foi importante, o que foi desejável. Tipo, cara, o básico e importante é aquilo que você precisa, para minha opinião, para mim, eu precisei realmente fazer. O que foi desejável, né? O que realmente não poderia fazer, ficou ali no desejável, e o plus ali, né? Que foi o que deu um plus a mais ali nessa minha transição. Então, eu coloquei essas legendas aqui só para você se encontrar, tá bom? Bom, mas aqui vamos lá. Eu estava neste momento aqui, que pode ser o seu momento, tá? De não saber o que fazer, de confusão mesmo, de conflitos internos, etc. Então você precisa passar dessa fase aqui, você precisa se descobrir. Mas o que que eu fiz para que isso acontecesse, né? Além disso tudo que eu colhi feedback de pessoas próximas, conversei com pessoas que já estavam em algumas áreas, onde eu possivelmente estava namorando ali essas áreas para estudar, enfim, para dar um próximo passo. E aí foi quando eu comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a estudar. E numa dessas pesquisas, em como melhorar minha gestão, em como, primeiro um parêntese aqui. Quando eu comecei a trabalhar com gestão, para mim foi um baque, porque até então Ruth, respondia pelas minhas tarefas, né? Se eu fizesse alguma coisa e entregasse, aquilo ali para mim era a minha medição de desempenho. Era só eu, dependia só de mim. A partir do momento que eu me tornei líder, os meus resultados já não dependiam só de mim. E é isso que você precisa, essa chavezinha precisa virar na sua cabeça também, se você realmente quer seguir uma carreira de liderança. Os seus resultados dependem dos resultados da sua equipe, do seu time. E é que nem um técnico de futebol. Se o time ganha, todo mundo vai lá dar tapinha nas costas. Se o time perde, a culpa é do técnico, né? Então, é mais ou menos isso. Os seus resultados agora não dependem só de você. Você tem resultados se a sua equipe tiver resultados. Então, isso para mim foi um baque, porque eu não sabia lidar com isso. E não sabia lidar com pessoas, não sabia como é que eu ia fazer para que eles produzissem também, porque a produção deles era minha. Entende? Então, isso aqui também foi uma virada de chave. Eu tive que estudar muito também sobre isso, sobre como lidar com pessoas, como ter times de alta performance para eu conseguir ter uma liderança sadia, uma liderança de sucesso aqui, tá? Então, eu comecei a adquirir conhecimento, comecei a estudar sobre isso. E nesse momento aqui foi quando eu encontrei com agilidade. Foi quando eu, estudando e lendo, eu comecei a ler sobre métodos ágeis. Eu falei, nossa, isso aqui faz sentido. E para minha surpresa, muitas das coisas que eu lia sobre os princípios, sobre os valores, eram coisas que eu, caramba, isso aqui eu concordo, eu devia fazer isso, ou eu já faço isso. Então, assim, eu me descobri uma agilista sem saber que eu já era. Então, isso aqui também foi importante, porque muitas das coisas de você que está estudando sobre métodos ágeis que chegou agora, talvez esse seja o primeiro material que você está lendo sobre isso e vendo. Você vai se identificar com muitas coisas já que você já fazia na sua gestão. E muitas outras você vai ter que aprender e desenvolver, tá? Mas aqui eu dou algumas dicas de livros que eu li. Eu li esse livro, Sprint a Sprint, foi muito bom para mim, porque até então eu não conseguia saber para que as sprints serviam. Gente, o que que é? Não conseguia, já tinha ouvido falar, mas para mim não ficava claro. Então esse livro, para mim, me revelou muita coisa. O livro também de Scrum Essencial, treinamento de equipes ágeis, tá bom? E aqui eu também coloco alguns cursos que eu não fiz, mas eu coloquei aqui porque fiz depois, não fiz nesse momento de transição, né? Mas fiz depois, quando eu já tinha conseguido a vaga da K21, algumas escolas, né? Que eu confio, que eu já fiz cursos.
a FM 25, Carole e os cursos também da Udemy, Udemy ou Udemy, né? Como é que, não sei como que você chama. Mas isso daqui para mim é o básico e eu indico aqui para se você quiser realmente se aprofundar, você comece com isso, tá bom? Beleza, estava adquirindo conhecimento e tal, bacana, mas eu precisava aplicar. Como eu falei para vocês, eu tenho um perfil assim, de que eu não gosto de absorver conhecimento, de ser só uma esponja, sabe? E derreter aquilo comigo. Eu sou e eu tenho esse perfil de pessoa que eu considero pessoas que aprendem rápido quando fazem isso, tá? Que eu já aprendo uma coisa e eu já quero colocar em prática. E isso eu levo tanto para minha vida profissional quanto pessoal, enfim, porque para mim, se o conhecimento ele não é colocado em prática, ele vai se perder, tá? Então, eu já tinha que colocar em prática. Eu falei, gente, como é que eu faço isso? E até coloquei aqui nesse post de não pratique agilidade, seja ágil, né? Porque não é uma prática, sabe? É uma mentalidade, é um mindset realmente. E aí foi quando eu comecei a fazer é, aplicação prática de tudo aquilo que eu estava aprendendo, porque não adianta, e aqui eu vou abrir outro parêntese aqui para você, não adianta você consumir, consumir, consumir e ir atrás e você não está conseguindo aplicar. Inclusive na sua vida, digamos que você esteja vendo essa aula aqui agora, esse vídeo, você já seja um agilista, já trabalhe com agilidade, mas você está trabalhando de repente com times que utilizam Kanban e você precisa melhorar a evolução do seu time. Aí você vai e faz um curso de Safe, que não tem nada a ver. É bom, é lógico, por teu conhecimento e tal, mas você só vai estar inchando de conhecimento e não vai conseguir transbordar, porque na sua realidade você não usa aquilo. Não seria mais válido e mais coerente você fazer um curso de Kanban ao invés de Safe? De maturidade do Kanban, de como evoluir a maturidade do seu time. Então, assim, é um exemplo, tá bom? Então, a aplicação prática, ela é fundamental, principalmente aqui nesse momento de transição em que eu, né, não tinha experiência. Eu não tinha experiência como Scrum Master, como agilista, eu não tinha, então eu precisava criar a minha experiência. E foi aqui que eu comecei, eu já tinha um time, eu já trabalhava com um time, como eu falei, então, eu comecei a aplicar com esse time conceitos, princípios e valores da agilidade, fazer mais com menos. Então, a gente começou a usar as sprints, começou a utilizar o quadro Kanban, dar visibilidade daquilo que a gente estava fazendo. E eu lembro que isso aqui foi um baque, tá? Porque eu comecei aplicando isso com o time, eu era gestora já desse time. Mas quando o pessoal, os outros setores olhavam assim, começou a gente em pé ali, que isso era no presencial, né? Começou a ver a gente em pé todo dia ali por 15 minutos, o pessoal achava estranho. Começou a ver um quadro ali, eu arrumei um quadro, dei um jeito lá no local onde eu trabalhava de fazer um quadro com post-it, com fita adesiva, e eu envolvi todo mundo nisso. E o legal foi isso, porque a gente construiu o nosso quadro. Gente, vamos dar essa visibilidade aqui. E as pessoas passavam assim, olhavam, e sabiam, será que o que essa menina tá fazendo vai dar certo? E eu tinha um apoio, né? Apoio assim, entre aspas, da minha liderança, porque eles não tinham resistência, né? Eles confiavam, não, Ruth, faz aí da forma que você quer. Então, eu comecei a fazer com esse time, eu comecei a aplicar e eu comecei a ter resultados. A gente começou a ter resultados ali com pequenas mudanças, utilizando os princípios e valores da agilidade. Eu comecei a aplicar ali nas entregas desse meu time e a gente começou a ver e a ter resultados. Então, isso aqui para mim também foi fundamental. Ruth, quanto tempo durou isso, tá? Bom, eu comecei a fazer isso aqui, eu coloquei aqui 6 meses, mas o que que aconteceu? Eu já estava estudando sobre agilidade, então quando eu comecei a fazer isso aqui com o time, foi mais ou menos esse tempo aí de 6 meses, quando eu comecei de fato, falei, não, eu vou fazer dar certo esse negócio. Só depende de mim. E, Ruth, mas e aí, o que que tu ia fazer depois? Eu falei, e é uma coisa que eu já até falei antes, né, no meu Instagram, enfim, nas redes sociais, eu falei, cara, eu queria mudar, eu queria evoluir, eu queria me movimentar. Se o lugar onde eu estava não me desse valor, que eu sabia que seria muito difícil disso acontecer, porque era uma gestão mega tradicional, uma oportunidade numa empresa que ela não dava oportunidades de crescimento, não tinha um plano de cargos e salários, enfim. Eu sabia que era muito difícil, seria muito difícil eu crescer lá, mas eu estava estudando era por mim, não era pela empresa, era pela minha carreira, porque eu sou protagonista da minha carreira, então ninguém ia fazer por mim o que eu precisava fazer. Então eu estava estudando por mim. Se desse Lógico que a empresa estava se beneficiando, porque a gente começou a fazer entregas mais rápidas, de qualidade, começou a ter mais resultados. Mas
se a partir do momento que a empresa ela não me visse e não me valorizasse, com certeza outro lugar iria. E eu tinha muito isso, que isso ia acontecer, que isso ia ser certo na minha cabeça, tá? E eu continuei lá e continuei aplicando os métodos ágeis, tá? E aí foi quando eu comecei a participar de workshops, e aqui eu vou colocar aqui também workshops que eu participei, agenda do Scrum Master, facilitação de eventos e cerimônias ágeis. Por quê? Eu precisava aprender, então eu precisava estar perto, próximo de pessoas que já estavam onde eu queria estar. Então, eu comecei a seguir pessoas no meu LinkedIn, que depois eu vou falar sobre LinkedIn aqui, que é importante, pessoas do meu LinkedIn que já estavam na área. Comecei a participar desses workshops, dessas comunidades ágeis, né, que hoje tem muitas, mas eu coloquei aqui algumas para que vocês vejam e participem também, tá bom? E aí foi nesses workshops aqui que eu comecei a olhar para a certificação. Falei, gente, eu preciso de alguma coisa que me diferencie. Putz, é obrigatório ter a certificação e tal? Eu falei, não, não é. Mas para mim fez total diferença. Porque eu não estava na área, eu não tinha experiência, assim, comprovada, né? Vamos dizer assim. Desculpa, gente. Eu não tinha experiência comprovada e eu queria me destacar das outras pessoas. Então, a certificação para mim foi um plus, sim. Foi algo que eu considero como importante aqui, inclusive, mas não é algo que é obrigatório, obviamente. Aí, aqui eu dou algumas dicas para vocês, e tem também lá na QIFI, da certificação. Onde foi que eu tirei? Eu tirei a PSM1, tirei com o pessoal da Ser Mais Ágil. E assim, a certificação aqui, principalmente para quem está em transição de carreira, é também pelo diferencial de você ter ali o certificado, a certificação, mas é muito pelo conhecimento também, para que você aprenda sobre como é que o Scrum ele precisa ser vivido. Você saber a teoria. É lógico que a prática é diferente, mas você precisa saber quais são as boas práticas da teoria. Então, a certificação ela te leva para um mergulho desses, tá bom? Em saber a teoria sobre o Scrum. E é totalmente baseada no Scrum Guide. Você consegue tirar sem esse curso, porque esses cursos são caros, tá? Quando eu tirei, eles estavam 2.000 e pouco. Já deve ter aumentado um pouco aí. Se você não tem esse dinheiro para investir, você pode estudar por conta própria, sim. É totalmente factível, mas você precisa ter mais disciplina, você precisa ter mais disciplina mesmo. Eu tirei a PSM2 sem curso, mas eu foquei um mês ali focada, estudando simulados e pegando dicas, indo atrás, porque eu não queria também pagar um outro curso para tirar, tá? Então eu tirei, mas é possível, mas eu coloquei aqui algumas dicas para você e dicas também de onde eu tirei, tá bom? Outra coisa que foi super importante, LinkedIn. Não sei se você já tem ou se você não tem, mas assim, tenha o LinkedIn. Você precisa ter o LinkedIn. O que é o LinkedIn, Ruth? O LinkedIn ele é uma rede social profissional, assim como é o Instagram, o Facebook, que é uma rede social mais de entretenimento. O LinkedIn ele é a tua rede profissional. Então, assim, você precisa estar no LinkedIn. Todos os recrutadores, todas as empresas, eles estão no LinkedIn. E com a pandemia, eu já tinha um LinkedIn bem há anos, né? Eu acho que, não sei, acho que mais de 10 anos eu já tinha o LinkedIn, mas eu não era ativa no LinkedIn. Tava ali e eu precisei atualizar o meu LinkedIn para fazer essa transição, tá? E aqui eu vou dar uma dica super importante, se você que está procurando vaga, Ruth, quero fazer a transição, para mim fez sentido. Assine o LinkedIn Premium, porque o LinkedIn Premium, ele vai fazer com que você seja mais visto. E aqui eu coloquei algumas dicas também do LinkedIn, tá? Você pode me adicionar, inclusive, no LinkedIn, se você não tiver, e olhar como é que está estruturado o meu perfil, mas tem algumas coisas aqui no LinkedIn que são importantes, tá? A descrição das suas atividades, das suas experiências voltadas para o Scrum. Eu coloquei Scrum, mas é voltadas para a agilidade em si, que não é agilidade, não é só Scrum, né? Mas voltadas para a agilidade. Então, eu redemolei o meu perfil. É lógico que, assim, uma coisa que você precisa entender também, transição de carreira não é que você vai ter que resetar do zero e jogar toda a sua experiência, toda a sua bagagem que você já tem no lixo. Não é isso. Muito pelo contrário, você vai trazer toda a sua bagagem para dentro dessa transição e agregar tudo isso, tá? Então, assim, transforme, faça um de para da sua experiência, daquilo que você já fazia, para métodos ágeis, e foi o que eu fiz. Eu já trabalhava com time, eu já trabalhava com TI, e aí eu remodelei
o meu LinkedIn para que ele fosse para que ele fosse voltado para agilidade, porque até então não estava. Coloquei lá o Open to Work, tem um selinho lá do Open to Work, na época eu estava trabalhando ainda, mas coloquei porque eu estava precisando. Uma dica importante aqui também, eu morava em Manaus e queria uma vaga em São Paulo, porque eu sabia que em Manaus essa área de agilidade, de métodos ágeis, ela não tinha tantas oportunidades. Então, eu já queria mudar para São Paulo, então foi a minha chance, né? Vamos dizer assim. E eu alterei para a cidade, eu nem morava ainda, mas eu já coloquei o endereço de São Paulo, tá? E deu muito certo, né? Isso na época, porque foi realmente algo que foi diferencial. Então, ali no LinkedIn tem o alerta de vagas, tem a parte de você se candidatar, tem as recomendações que eu coloquei aqui que você pode pedir das pessoas que trabalharam com você. Então, eu saí pedindo recomendação de todo mundo. É lógico que para você pedir, você precisa dar uma recomendação também, né? Então, eu dei a recomendação para a pessoa que trabalhou comigo, em troca, eu pedi para que ela me recomendasse também. Então, fui ali para que o meu LinkedIn tivesse completo, tivesse recheado ali, tá bom? E aí, depois dessa parte do LinkedIn, você já tem a certificação, já tem experiência, já arrumou seu LinkedIn, as entrevistas elas começam a aparecer, tá bom? E aqui nas entrevistas, eu coloquei aqui alguns pontos e eu coloquei como anexo para você ter acesso aqui também nessa aula, algumas dicas de entrevistas, perguntas que você pode fazer para o entrevistador. E eu coloquei aqui a minha jornada. Sempre me perguntavam isso. Descreva a sua jornada e qual foi o seu grande desafio na agilidade, porque você gostaria de atuar como Scrum Master. E aí eu coloquei aqui uma descrição, você vai ler depois no anexo que está aqui embaixo, direitinho, mas isso era o que eu falava das minhas entrevistas. Então, assim, todo dia eu ficava procurando, me candidatando em vaga no LinkedIn. Tinham dias que eu tinha, sei lá, 5 entrevistas agendadas. E aí eu ia. Nessa época eu estava de férias, foi a minha época que eu fiquei de férias no meu antigo trabalho, então eu conseguia focar mais nisso. Então, eu tinha 5 entrevistas agendadas e eu ia já de agendar entrevista. Então, você precisa fazer muita entrevista, uma hora vai dar certo. Entendeu? E se preparar. A primeira entrevista que eu fiz foi, com perdão da palavra, uma merda, porque eu estava nervosa, eu não consegui responder as perguntas, não consegui, sabe, me desenvolver, falar, ter um storytelling na minha carreira. Não consegui e foi uma merda. Mas eu aprendi com aquilo. Eu aprendi, e de tanto eu fazer entrevista, de tanto as pessoas, eu já sabia mais ou menos o que os recrutadores queriam ouvir. Então, eu coloquei aqui algumas coisas para vocês, tá? Como direcionamento aí. E perguntas na área que as pessoas perguntavam, eu tenho esse teste aqui do agilista, que são perguntas que geralmente eles me faziam, e eu coloquei aqui com as respostas, e eram exatamente essas respostas aqui, lógico que mais desenvolvidas, né? Mas eu deixei aqui algumas perguntas e respostas para que você estude. É lógico que varia muito, isso aqui não é. Vão te perguntar isso com certeza. Não, mas já é um guia para você, quando for fazer entrevista, você estudar essas perguntas, exemplo, métricas. Vão te perguntar sobre métricas. E métricas era algo que, como eu não tinha uma experiência tão forte, né, na prática, eu me embananava muito. Para mim era um bicho de 7 cabeças, porque eu não conseguia falar sobre métricas. Então, se você tem essa dificuldade, você vai precisar estudar mais sobre métricas para passar essa segurança para o recrutador de que você sabe sobre métricas. E aí, eu coloquei aqui as principais métricas que eu falei no momento em que eu estava sendo entrevistada, que pode servir como guia aí para você estudar, se mergulhar e se aprofundar sobre elas para falar na hora da sua entrevista, tá bom? Mas esses dois documentos aqui, ó, são ouro, ouro, e eu estou disponibilizando eles aqui para você, tá bom? Isso aqui vai te orientar muito. E aí, entrevista, persistência, uma coisa que você também precisa saber. Qual é que é a sua pretensão, CLT ou PJ? Você precisa saber se você quer trabalhar, pesquisar já para entender se você não sabe nada como é trabalhar. Sempre trabalhei CLT, Ruth, não sei como seria trabalhar como PJ. Pesquise. Tem muita coisa na internet, eu tive que pesquisar para entender sobre isso, porque quando eu fiz a transição, eu fiz para uma vaga PJ, não foi para uma vaga CLT. E geralmente as vagas PJs elas pagam mais, porque é PJ e aí você coloca um valor a mais. Então pesquise, né, por quanto você estaria disposto a sair do seu trabalho atual para uma vaga na agilidade. Então você precisa ter esse número com você, porque possivelmente vão te perguntar. E outra, quando te fizerem uma oferta, você precisa saber se vale a pena ou não você ir. Sair, deixar o seu emprego, principalmente se você já tem um emprego legal que você, né?
queira estar. Então, você precisa saber essa questão aqui da sua pretensão. Qual a sua pretensão salarial, CLT ou PJ? Tá? Quando eu fui fazer essa transição, eu estava disposta a sair até ganhando menos, para vocês terem uma ideia, não tão menos, né? Mas eu estava disposta a sair ganhando menos porque eu queria uma oportunidade na área. E eu sabia que quando eu tivesse essa oportunidade, funciona assim, tá, gente? Você precisa de uma oportunidade somente. Se alguém te der essa oportunidade, você vai começar a ser visto por outros recrutadores, outras pessoas. Então, assim, eu queria só uma oportunidade. E eu sabia que eu precisasse, se eu conseguisse essa oportunidade, a partir dali as outras iriam aparecer consequentemente. Então, foi o que aconteceu. Então, eu deixei o meu trabalho CLT e mudei para São Paulo para CPJ. Quando eu já estava em São Paulo, trabalhando uns 7 meses com agilidade, eu consegui uma outra vaga, porque as empresas, elas ficam te assediando e você também pode estar procurando. Ah, não estou gostando daqui, estou numa vaga PJ, mas eu quero ir para uma CLT. Meu amigo, minha amiga, procure no LinkedIn, que você procurando ali vagas, você encontra, tá? Então, depois de um tempo, eu fui para uma vaga CLT, né, que fui ganhando bem mais. E detalhe, quando eu migrei, eu fiz muita entrevista, gente, muita entrevista mesmo. Então, eu sabia que quando desse bom, ia dar bom em mais de uma. E foi o que aconteceu. Eu tinha aceitado uma proposta para mudar, que era CLT para CLT, aqui em São Paulo, e eu ia ganhar um pouco menos. Mas, ok, eu já esperava por isso, principalmente porque eu não tinha experiência. Então, eu queria, de fato, só uma oportunidade. Então, eu migrei, eu aceitei a proposta, só que na semana seguinte ou na depois, não lembro, eu recebi o sim de uma outra vaga PJ que eu tinha me candidatado. E essa vaga era, tipo, o dobro do que eu iria ganhar. Então, é por isso que eu falo que eu dobrei o meu salário, né, em 6 meses, e foi mais ou menos essa história, porque foi isso que aconteceu de fato. Então, eu não tinha muito o que pensar, eu fui para a vaga PJ. Tá? E a partir daí foi uma crescente na minha carreira, tá bom? Então eu comecei a atuar de fato com times, tive a chance de estar em uma empresa que tinha bons mentores, aprendi boas práticas, muitas práticas ágeis, sabe, assim, dinâmicas, sabe, me desenvolvi em um ano ou dois, sei lá, o que eu demoraria em 5, porque eu tive mentores que me ajudaram nesse processo. E com isso foi que eu criei o pack de ferramentas e práticas ágeis, que foi esse compilado aí de tudo que eu aprendi durante esses 3 anos aí trabalhando efetivamente com agilidade em times de desenvolvimento de software, tá? E aí surgiu o PEC, porque eu fui aprendendo e documentando e catalogando essas práticas para compartilhar, né? Então, é isso, gente. Depois que eu me tornei Scrum Master, eu tive que. Ah, e tem uma coisa aqui de ferramentas também que eu coloquei, as ferramentas que você precisa aprender: Muro, Miro, Easy Retro, tem várias outras, né? Mas ferramentas básicas que você precisa ter, Gira também aqui. Então, depois que você tem o teu sim, essas ferramentas geralmente você aprende no teu dia a dia, já depois que você já está atuando dentro da empresa, porque geralmente a empresa ela tem uma ferramenta que é considerada a padrão ali dentro, tá? Mas aí você já precisa mirar nos próximos passos. E era isso que eu fiz, foi isso que eu fiz, na verdade, né? Começar a estar próximo de pessoas para saber, cara, qual é o próximo passo que eu vou dar? Então, assim, nunca parar de aprender, nunca querer estar estagnado, parado na zona de conforto. E quando eu entrei nessa área, eu vi que muitas pessoas que já estavam ali na agilidade há anos, elas estavam estagnadas. E eu olhei assim e eu falava, nossa, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Então, assim, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso aprender? E aí, a partir daí, meu amigo, vem o mundo se abre, porque tem o ágil escalado, tem outras práticas de Kanban, tem o Scrum, a PSM2, enfim, tem muitas oportunidades para você aprender e desenvolver na sua carreira. Mas aí você já está na área e já conseguiu atingir ali o seu objetivo, tá? E é lógico que no meu processo de mentoria, que eu digo aqui no final, eu consigo te ajudar nesse processo de transição, porque eu já passei por isso. E eu consigo te mentorar para te guiar, até para fazer um de para nas atividades que você faz hoje, como é que você pode aplicar os métodos ágeis. E as pessoas me perguntam assim, Ruth,
eu tenho dúvida se eu faço uma migração brusca, paro o que eu estou fazendo agora e já começo a tentar migrar para a área de agilidade ou não. E qual é o meu conselho que eu dou? Gente, você não precisa fazer nada brusco. Você não precisa deixar o seu trabalho, e principalmente eu nem indico isso, deixar o seu trabalho CLT para se aventurar vou pedir demissão porque eu quero focar nisso. Você pode fazer as duas coisas paralelamente, que foi o que eu fiz. Só sai do seu trabalho se você já tiver uma oferta boa, uma oferta ali boa na realidade. É lógico que isso um conselho, tá, gente? Você adere se você achar que faz sentido para você. Mas o que que eu indico? As pessoas começarem, comece com o que você já tem. Olhe para o seu processo, olhe para sua rotina como ela é hoje, o que que você consegue adaptar ali, fazer onde para as práticas e para os conceitos ágeis, que foi o que eu fiz ali no início, né? E aí, no processo de mentoria, eu posso te ajudar com isso, a fazer essas análises, a identificar, a ajustar o seu LinkedIn, a te ajudar a desenvolver outras habilidades ali de liderança que o agilista ele precisa ter, tá? Então, assim, eu posso te ajudar nesse processo de mentoria para que você se torne um agilista, uma pessoa que trabalha com métodos ágeis, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Eu tentei passar um pouquinho aqui de como é que foi a minha jornada, o que foi que eu fiz, qual foi o passo a passo até eu me tornar, de fato, uma Scrum Master e trabalhar com métodos ágeis. Espero que tenha feito sentido aí para você. Me procure qualquer dúvida que você tiver para a gente trocar figurinhas, tá bom? Se você desejar fazer a mentoria, fale comigo ali no Instagram, ou no WhatsApp também, tá bom? E a gente vai conversar e eu vou te apresentar ali a proposta da mentoria, tá bom? Um abraço e até mais.